Olá, o poeta Ivan Junqueira deita um olhar erudito sobre a literatura. Sem qualquer dose de pedantismo, num texto claro e objetivo, resgata valores e aponta a falta de sentido de algumas vanguardas desnecessárias. O resultado, ele nos mostra nos textos do livro Cinzas do Espólio, e é sobre isso que a gente conversa daqui a pouco. Na Dica de Leituras, a reedição de 2 romances nascidos sob a condição de clássicos. A gente conversa sobre Informação ao Crucificado, de Carlos Heitor Coni, e Olha para o Céu, Frederico, de José Cândido de Carvalho. Agora vamos conversar com Ivan Junqueira. Professor Ivan, Cinzas do Espólio é um livro de ensaios onde o senhor reúne textos escritos de maneira esparsas, mas que eles têm uma unidade, acaba tendo uma unidade, de certa forma, temática até, não só por lidar sempre com a literatura, mas há uma coesão do pensamento, né? Como é que se chegou a essa coleção de ensaios? Essa coleção, como eu advirto o leitor logo no início do livro, ela não era para ser editada. Eu não estava pensando em editar, mas quando você começa a guardar muitos originais na gaveta, como eu digo aí, eles aborrecem e começam a se queixar daquela solidão, daquele esquecimento, né? Então eu recolhi esses textos que ainda não haviam sido publicados em livro. Eram mais publicações em jornais, revistas, eram conferências, eram orelhas para livros, prefácios, os quais passaram por um crivo para constituir essa antologia. Você diz que o livro tem uma coesão temática, mas aí eu discordo um pouco. Eu acho que o que existe nele de coesão é a maneira de eu tratar o fenômeno literário. Aí eu acho que há coesão. Inclusive, minha mulher fez uma observação muito oportuna depois que leu esse volume, porque ela me disse que nunca me percebeu tão claro, tão direto, conversando com o autor. E eu prestei atenção nisso e acho que ela tem toda a razão. Eu acho que você, com o correr dos anos, inevitavelmente você vai se simplificando. Você vai adquirindo uma fluidez no seu diálogo com o leitor. E a gente tem que pensar sempre no seguinte: o que um autor escreve não vive só daquilo que o autor escreve. Todo livro vive de uma recepção do leitor. Quer dizer, então, autor e leitor é que, na verdade, fazem o livro, é que, na verdade, dão a riqueza com a sua interpretação absolutamente particular, individual. Então, é sempre bom a gente pensar que há aquele que recebe o texto. E, na verdade, aquele que recebe esse texto, ele também o está escrevendo, ou, no mínimo, reescrevendo à sua maneira na hora da leitura. É porque há uma coisa interessante. O senhor aborda temas assim de uma intensa complexidade. Por exemplo, o fazer poético, né? Quer dizer, a própria influência do Dom Quixote na cultura brasileira, mas a americana como um todo, mas a brasileira em especial, a forte influência, inclusive, sobre Machado. Quer dizer, a presença monumental da obra do Otto Maria Carpo, mas lida disso sem aqueles jargões, de certa forma, pedante. Eu acho que esse é que é o termo, né? Quer dizer, a busca dessa clareza mesmo. Quer dizer, essa clareza, ela veio, então, com a experiência da escrita também. Eu costumo me definir como um filho da clarté.
e, inclusive não apenas como ensaísta, crítico literário, mas também como poeta. Eu sempre procurei escrever uma poesia que, pelo menos a mim, me parecia muito clara. Eu não gosto de hermetismo, entende? Eu tenho uma solene implicância com os poetas herméticos. Eu não me dou muito bem com eles. Há exceções, evidentemente, inclusive no Brasil, se é que se pode dizer que Jorge de Lima é um poeta hermético, ele o foi, sobretudo na Invenção de Orfeu, mas eu abro uma exceção para o Jorge de Lima, porque é um poeta de uma magia verbal tão extraordinária que você não consegue ficar infenso quando você lê o Jorge de Lima. Mas essa busca da clareza, ela me persegue desde o momento em que eu comecei a escrever. Mas quando você começa a escrever, buscar clareza às vezes acaba em obscuridade, porque você quer dizer muitas coisas ou pensa que está dizendo muitas coisas num período curto, e o que você está fazendo é atravancar o texto. Quer dizer, essa clareza realmente é uma clareza muito espontânea, que vem com a própria experiência da escrita. O senhor aborda aqui alguns poetas fundamentais da nossa poesia, mas há dois especificamente a quem é dedicada uma atenção muito intensa e muito interessante: o Jorge de Lima, que o senhor falou agora há pouco, e o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira se destaca nos seus ensaios exatamente por essa capacidade de ser tão claro na sua literatura. E o Jorge de Lima, que o senhor faz um paralelo entre as várias fases poéticas dele, e que demonstra que, na verdade, se não houve um projeto literário, há pelo menos uma coerência literária muito grande no Jorge de Lima, não é? Quer dizer, como é que sintetizaria, a gente poderia sintetizar a poesia? Eu diria que há no Jorge de Lima uma coerência espiritual, porque o Jorge sempre foi um grande católico, né? Mesmo quando escreveu A Quatro Mãos com o Murilo Mendes, que era outro grande católico da poesia brasileira, houve sempre na poesia do Jorge de Lima essa preocupação com a vertente espiritual que se confunde com a manifestação católica. Agora, o Jorge, e nesse caso ele tangencia um pouco o Murilo Mendes, eles pertencem a um veio onírico da poesia brasileira. E quando você cai no onirismo, você mergulha concomitantemente no mundo do inconsciente. E o mundo do inconsciente, por sua vez, tangencia o que é hermético, porque os símbolos e signos que aparecem durante o sonho, eles não podem absolutamente ser explicados por uma razão que se diz raciocinante. Você tem que entendê-los de outra forma. E, nesse ponto, a gente perde alguma coisa quando lê o Jorge de Lima e também quando lê o Murilo Mendes. E no caso do Bandeira, né, especificamente, o senhor já tinha feito um trabalho belíssimo sobre ele, né? Mas nesse livro ele também ressurge como uma coisa de fundamental importância, que é o grande saber poético que tinha o Bandeira, né? Quer dizer, a importância desse saber poético na própria construção da poesia dele, que o senhor destaca muito bem aqui nesse texto, né? Quer dizer, como é que se processa? E aí você se defronta com uma espécie de paradoxo. Quer dizer, como é que um homem com aquela extraordinária cultura poética do Manuel Bandeira, eu inclusive não me canso de dizer que Bandeira foi o poeta mais culto da poesia brasileira, como é que, tendo chegado a este grau de conhecimento, o Bandeira nunca complicou as coisas. O Bandeira sempre vai pelo caminho, eu não vou dizer o caminho mais fácil, mas era o caminho dele. O Bandeira era um homem simples, um homem de uma grande humildade e que nunca pretendeu complicar nada do que escreveu.
Então, há no Manuel Bandeira essa falsa espontaneidade, mas, na verdade, é isso. Você só pode chegar ao absolutamente simples depois de conviver com o absolutamente complexo. Então, esse é o caminho do Bandeira. Há especificamente também, nesses ensaios, dois poetas que me são muito caros como leitor e que eu acho que é feito nesse texto aqui, nesses textos, uma justiça muito grande a eles. Contemporâneos, né? Que são o João Cabral de Melo Neto e o Ledo Ivo, que eu sempre acho muito pouco lido, muito pouco falado pela grandeza da sua obra, né? E há esse resgate desses dois grandes poetas, também detentores de altos conhecimentos poéticos também, né? Quer dizer, como é que transita a poesia desses dois representantes da geração de 45? Olha, eu tenho para mim que... É claro que, no caso de João Cabral, a partir da década de 1960, correu o risco de se transformar numa moda, né? Inclusive, todo mundo reivindicando o João Cabral para o seu terreno particular. Os concretos viam em João Cabral um precursor do concretismo. Só eles é que poderiam ver isso, porque João Cabral é um homem da sintaxe, é um homem da palavra. E, de repente, aconteceu uma coisa espantosa, que de vez em quando acontece na poesia de certos países, mas na verdade é um fenômeno um pouco raro. O João Cabral nunca teve discípulos. Quando eu tomei posse na academia e falei muito do João Cabral no discurso de posse, eu chamava atenção para isso. É um poeta que não teve herdeiros, ele teve epígonos. Alguns muito talentosos. Mas é que é dificílimo imitar João Cabral e, ao mesmo tempo, é facílimo. Porque João Cabral é um poeta de uma medida exemplar. A meu ver, é o poeta mais medido da poesia em língua portuguesa, que eu englobo até a poesia que se escreve em Portugal. E o Dante Milano, uma vez, brincando, disse que o João Cabral era um neoparnasiano por causa dessa obsessão pela medida. Tudo em João Cabral é medido. E, aparentemente, é fácil seguir por aquele caminho. Mas quando o poeta que seguiu por aquele caminho se dá conta, ele já está irremediavelmente contaminado pela forma cabralina de se escrever poesia. Então, houve uma pleiade de epígonos, como eu disse a você, alguns muito talentosos, mas que nunca puderam ir muito longe. Por quê? Porque estavam em companhia de João Cabral de Melo Neto. Mas a influência de João Cabral, ela é sensível na poesia brasileira, que se escreveu a partir de 1960, isso é inegável. Quanto ao Ledo Ivo, eu não creio que seja um poeta de poucos leitores, não. Ledo Ivo continua a ter os seus leitores fidelíssimos, entende? E é engraçado porque os dois começam a escrever numa geração a qual, a rigor, eles não pertencem. Porque o Ledo Ivo começa escrevendo os seus primeiros 3 ou 4 livros obedecendo a um estilo quase fluvial. E o que queria a geração de 45 era o poema comprimido, o poema todo medido. O Ledo Ivo só começa a apresentar algum indício de medida métrica quando ele escreveu o Acontecimento do Soneto. Ele escreveu, por quê? Porque nas suas primeiras obras é aquele poeta basicamente do excesso, né? Da adiposidade até em certos casos, e de repente ele quis provar aos seus pares que ele era também capaz de se domar
dentro de uma forma métrica. E então publicou essa coletânea de sonetos, todos eles exemplares. Mas o Ledo Ivo, ele não está à margem, não, ele continua com seus leitores. É um grande poeta, né? Eu reputo inclusive Ledo, grande amigo de João Cabral de Melo Neto. Foram muito amigos. Começaram juntos no Recife. Cada um, né? numa direção muito particular, muito distinta, mas começaram juntos, foram muito amigos, se admiravam reciprocamente, né? E o Ledo, eu acho ele de uma grandeza imensa e tal. Agora, o Ledo, eu já disse isso uma certa vez, eu acho que o Ledo é um dos últimos exemplos de verdadeiro homem de letras no Brasil. A cultura literária do Ledo Ivo, para quem convive com ele, como eu agora na academia, é um permanente espanto. É isso mesmo. Agora, uma outra coisa que me chamou muito a atenção nos textos do Cinzas do Espólio é a compreensão da poesia mais recente feita no Brasil. O senhor dá uma olhada panorâmica sobre essa poesia que se faz a partir da década de 60, né? E retoma, né, alguns poetas fundamentais desse período, como Ruiz Pinheira Filho, Marcos Accioli, enfim. Essas pessoas, de certa forma, essa tradição poética do Brasil, ela, de certa forma, tem se preservado, ou pelo menos tem continuado. Olha, eu não diria que é uma compreensão, mas, na pior das hipóteses, uma tentativa de compreensão, porque é muito difícil você fazer julgamentos definitivos sem distanciamento histórico. Então, quando você analisa os poetas dessa contemporaneidade mais recente, você corre um risco muito grande. Às vezes a gente se engana. Inclusive, no momento em que eu escrevi certos textos de crítica, particularmente a partir de 1977, no Globo, até o final da década de 80, eu era então um crítico militante. Quando eu revisitava certos poetas dos quais eu havia dito bem ou mal, eu percebia que a coisa não era bem assim. Então, é porque você vai mudando ao longo do tempo. A pessoa que está falando com você aqui, daqui a 1 minuto já não será mais a mesma. Então você tem que ter muito cuidado com esse tipo de hermenêutica, compreende? É um risco que o crítico corre, mas ao mesmo tempo eu acho que a crítica literária vive exatamente desse desafio. É você isolar alguma coisa que vai ficar dentro de um momento em que é arriscadíssimo fazer esse tipo de vaticínio. Agora, passam pelo seu texto, quer dizer, até não passam, eles ficam muito presentes no seu texto, duas grandes figuras da cultura nacional, a quem o senhor devota aqui no texto um respeito e um carinho muito grande. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre eles, que é o Otto Maria Carpo, quem a gente já falou um pouco, e o Machado de Assis, que é um ícone dentro dos textos que o senhor publica agora. Né? Quer dizer, como é que essas figuras estão na sua convivência de leitor? O Carpo foi sempre um grande mestre. Daí eu intitular o ensaio, né, que serviu de estudo introdutório, a edição dos ensaios dele, que andavam meio dispersos. Daí o título de Mestre Carpo. Eu conheci Carpo em 1963, 64, uma coisa assim, e comecei a aprender muito com ele. E o Carpo era um homem que ele não negava, né, aquela condição de professor que na época ele exercia,
E isso se deveu, em boa parte, ao convívio que eu tive com ele, primeiro na Enciclopédia Barça, depois na Enciclopédia Delta Larousse, Enciclopédia Mirador e também na redação do Correio da Manhã. O Carpot não gostava quando a gente dizia que ele possuía um conhecimento enciclopédico. Na verdade, ele ficava furioso, né? Porque era também um homem que continuava a aprender. Mas é a tal história do europeu, né? O europeu, acima de tudo, ele cria, em primeiro lugar, uma visão de mundo, o que os alemães chamam de Weltanschauung. E é uma visão de mundo que falta muito ao escritor, né? E ao homem brasileiro, de um modo geral. Coitado, a culpa não é dele, né? O ambiente em que se formou o Carpot, aquela Viena maravilhosa do fim do século XIX, começo do século XX, quem é que poderia ter a formação de Carpot, né? Quer dizer, também não vamos culpar os nossos pares por isso, mas aquela visão de mundo completamente orgânica, sólida, inabalável, aquilo sempre me impressionou muito, de maneira que eu aprendi com Carpot não apenas no terreno literário, eu aprendi na música, na pintura, na filosofia. Carpot era um profundo conhecedor de temas filosóficos e também de temas religiosos. O Carpot, quando falava da Bíblia, era uma coisa de você sentar e ficar ouvindo, porque foi um dos maiores intérpretes da Bíblia que eu já conheci na minha vida. Então, a influência dele sobre mim é muito grande. Eu não me canso de reler as páginas da história da literatura ocidental e dos seus livros de ensaio. Por exemplo, a história da música do Carpot é um manual que não se pode esquecer. Eu aprendi a gostar de compositores com os quais eu ainda não mantinha o contato desejado. Enfim, um homem muito importante na minha vida. E o Machado de Assis é tal história, né? Eu comecei a ler Machado inadvertidamente, com pouca idade. E logo nas primeiras leituras eu percebi que eu era um velho. Inclusive os meus amigos diziam: você é um velho. Você com 19 anos, você é um velho. Por quê? Porque eu gostava muito de Machado de Assis. Aquele mergulho de Machado na alma humana, quer dizer, eu estava revivendo ali todo aquele clima das novelas e dos romances de Dostoiévski, de quem eu gostava muitíssimo também, né? Então, o Machado é uma leitura e uma releitura contínuas. Eu, todo ano, releio Machado de Assis. É claro que eu não vou chegar à perfeição do Carlos Fuentes, que toda Semana Santa, né, ele relê o Dom Quixote. Mas Machado, para nós acadêmicos, para nós que gostamos de escrever, é uma convivência permanente, é um ensinamento permanente. E o senhor lembra o soneto em que ele diz que os grandes prazeres da vida é o conhaque e a leitura do Quixote. É a leitura do Quixote. Ivan, muito obrigado pela sua presença aqui no Leituras, foi ótimo. Eu é que agradeço. Disponham. Muito obrigado. Tá bom. O romance de formação anda meio esquecido. Pouco se conta das experiências da infância e adolescência no panorama literário atual. E mesmo quando o assunto é retomado, se voltam sempre aos romances O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, e Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Daí, cai no limbo textos fundamentais como Informação ao Crucificado, de Carlos Heitor Coni, relançado pela Alfagara. Mesmo sem trazer em si os moldos mais arraigados do romance de formação, o livro resgata o dilema da apostasia numa sociedade profundamente católica. O protagonista e narrador, João Falcão, deixa o seminário no momento em que se ordenaria padre.
já não guarda em si a crença que o levou a optar por este caminho. Preferiu seguir o rumo da literatura. Este é talvez o mais autobiográfico romance de Coni. As críticas veladas aos seminários, que podem soar como iconoclastia, na verdade, constatam que os homens, indiferentes aos ambientes, sempre deixam prevalecer sua natureza humana e aí se igualam, independente a fé que professam. Nesse meio se formou o jovem Coni. Um jovem escritor também pode se fazer a partir do excesso de liberdade, como no caso de Zé Lins. Outro que também se formou na mesma moldura foi José Cândido de Carvalho. Seu romance de estreia, Olha para o Céu, Frederico, agora relançado pela José Olímpio, conta a vivência do menino Eduardo de Sá sob os olhos duros do tio Frederico. O texto não tem o tom autobiográfico comum aos romances de formação, mas, de certa forma, retrata uma infância de descobertas prazerosas e doloridas. É a própria criação de uma cultura marcada pela necessidade do catolicismo, mas que não foge de suas descrenças. Frederico, incitado pelo padre a se mirar na vida dos santos, prefere se voltar ao enriquecimento, à praticidade da vida, e assim se forma seu sobrinho, que prossegue perdido entre a fé e a descrença. Uma reflexão divertida e elegante sobre um dos nossos mais caros dilemas. O retrato de nossa formação de dúvidas e certezas religiosas. Informação ao Crucificado, de Carlos Heitor Coni, e Olha para o Céu, Frederico, de José Cândido de Carvalho. O Leitura de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até o nosso próximo encontro.